Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Eu acho que essa deve ser a principal busca do homem de Deus, da mulher do Senhor. Nada pode ser mais importante para nós do que ter uma vida que agrada a Deus. E essa música traduz isso de uma forma muito simplificada, porém muito profunda, tratando os dois principais aspectos da nossa existência. O primeiro aspecto, o aspecto interno dos pensamentos, dos desejos, daquilo que só Deus e nós conhecemos, do homem interior, que tem a ver com o meditar do meu coração. O segundo aspecto, o aspecto exterior, aquilo que vivemos, aquilo que verbalizamos, aquilo que traduzimos em nossas ações e reações. Que essa verdade bíblica que acabamos de cantar seja a principal busca da Igreja de Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, Deus meu. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Estamos trabalhando durante os 3 primeiros meses desse ano sobre a temática oração. O que é oração? Quais os fundamentos da oração? Qual a importância da oração? Como devo orar? E da forma mais simples possível, porque a oração é uma ação simplificada. Oração nada mais é do que o diálogo com Deus, a conversa com Deus. Dentro dessa definição básica, simples e bíblica, eu faço uma pergunta para que você responda ao seu coração nesse momento e para que você leve como inquietação para a sua vida. Quantas vezes você falou com Deus hoje? Quantas vezes você conversou com Deus hoje? Se oração é o diálogo com Deus, não há intimidade com Deus para quem não fala com Ele. E isso você e eu precisamos saber. Estamos então nessa temática fundamental durante esses 3 primeiros meses, que é a oração. Semana passada, nós concluímos o segundo momento da oração falando orando com os profetas, uma abordagem do Antigo Testamento que nos trouxe um modelo de oração que passa a subsidiar as nossas orações na atualidade. E hoje de manhã iniciamos uma série de sermões falando sobre orando com o apóstolo Paulo. Obviamente, uma abordagem neotestamentária sobre a oração. Como que o apóstolo Paulo nos ensina a orar? Como que o apóstolo Paulo nos ensina a dialogar com Deus, compreendendo em fé que Deus é Senhor absoluto de tudo e de todos e governa tudo e todos. Como uma música antiga de uma banda evangélica muito interessante, Novo Tom, diz: a oração acalma a alma. Isso é uma poesia maravilhosa. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Falar com Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Então abra sua Bíblia em Efésios 3, do versículo 14 ao 21, a palavra do Senhor nos diz:
Por essa causa me coloco ajoelhado diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, como todos os santos, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Palavra do Senhor. Deus, nós te amamos. E o amor que temos por ti é resultado do amor eterno do Senhor derramado sobre nós. O Senhor nos amou primeiro. O teu amor é maravilhoso, é grandioso, é profundo e se revela nas formas mais variadas e transformadoras para as nossas vidas. Entre essas formas poderosas da revelação do teu amor por nós está a tua palavra, viva e poderosa, inspirada e expirada por ti, inerrante, totalmente útil para a nossa formação, para o nosso crescimento espiritual. Ela pode nos fazer melhores cidadãos, partindo do pressuposto que ela nos conduz a fazer tudo para a glória do Senhor. É diante dessa verdade absoluta, que é a tua palavra, que nós nos curvamos nesse momento. Silenciamos a nossa alma, aquietamos todas as nossas preocupações, para que somente a sua voz seja ouvida nesse momento. Fala conosco, precisamos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes você falou com Deus hoje? Já respondeu isso para você? O apóstolo Paulo nos dá uma lição preciosa sobre a importância em falar com Deus. Isso é uma marca do crente, é uma marca da igreja. Como eu falei anteriormente, não há a mínima possibilidade de uma intimidade real com Deus sem a oração. A oração é uma ferramenta que o próprio Deus nos deu, nos presenteou. Se você pode fazer uma lista dos presentes de Deus na sua vida e compreende que o maior deles se chama Cristo, o nosso Salvador, a oração ocupa as primeiras linhas dessa lista dos grandes presentes de Deus para nós. Quando você compreende que o Deus é o Deus verdadeiro, poderoso, eterno, Senhor soberano de tudo e de todos, e que esse Deus em toda a sua grandeza, perfeição e santidade, resolveu se relacionar conosco. Já pensaram no grande privilégio da sua vida? Ter um Deus que fala contigo, ter um Deus que ouve a sua voz, ter um Deus que
ouve os seus pensamentos. Ou seja, a oração ela é tão maravilhosa e ela é de uma profunda acessibilidade que você nem precisa esboçar as suas palavras, porque em pensamento Deus fala contigo. Que bênção maravilhosa! Eu não posso ler os seus pensamentos, para que você se aproxime de mim, a fim de que eu compreenda uma situação sobre a sua vida, você tem que falar comigo. Já ouviram aquela expressão, ides, eu não tenho bola de cristal? Nós não temos bola de cristal para sabermos o que o outro está pensando. Aí está a grande diferença. Deus não tem bola de cristal. Mas Deus conhece, conforme o Salmo 139, o nosso interior, de maneira que Ele conhece todas as nossas palavras antes mesmo de serem verbalizadas. Isso é oração. É aquele momento que você não pode falar, talvez porque está dolorido, decepcionado, machucado, e assim como Ana, você geme na presença dele. A leitura das pessoas que estão ao seu redor pode ser semelhante à leitura dos homens da época de Ana, que disseram, ela deve estar embriagada. Mas a leitura de Deus é diferente, porque Ele conhece o nosso choro, Ele conhece o nosso gemido, Ele conhece os nossos pensamentos, de maneira que a oração é essa ferramenta de acessibilidade plena na presença do Senhor. Paulo sabia disso. Paulo fez 2 orações para a igreja de Éfeso, ou em favor da igreja de Éfeso. Na parte da manhã, no culto da manhã, nós vimos a primeira oração que está no capítulo 1. Paulo ora em favor daquela igreja, pedindo a Deus iluminação, para que aquela igreja compreendesse, primeiramente, o chamamento dela. Segundo, para que aquela igreja compreendesse a estrutura santa da igreja do Senhor. Terceiro, para que aquela igreja compreendesse a grandeza do poder de Deus. E agora nós temos na frente a segunda oração do apóstolo Paulo. Se a primeira falava de iluminação, a segunda fala de capacitação. Então vamos aprender com o apóstolo Paulo como deve ser a nossa oração diante de Deus, a partir do capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Leiam, por favor, os versículos 14 e 15. Amém. Que maravilha. O apóstolo Paulo certamente escreveu essa carta na prisão domiciliar em Roma. Eu falei isso de manhã. Tá? Agora você pode visualizar uma realidade profunda, maravilhosa e que enche os nossos corações. A primeira oração registrada no capítulo 1 não traz detalhes pessoais como a oração do capítulo 3 traz. Isso é maravilhoso, porque logo no início da leitura vocês perceberam a atitude do apóstolo Paulo. Visualizem o apóstolo Paulo numa prisão em Roma, ele ou algum escritor dele escrevendo aquela carta. E num determinado momento, Mercedes, o que o apóstolo Paulo faz? Ele se ajoelha e ora ao Senhor. Nós temos feito isso com uma certa frequência. Né? De vez em quando a gente fala, pessoal, vamos nos ajoelhar. Tem pessoas que falam assim, a posição pouco importa. E você tem razão. Se você se ajoelha e não está com o coração voltado totalmente para Deus, não quer dizer nada o estar ajoelhado.
Porém, na perspectiva bíblica, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós reconhecemos o seu senhorio. É uma postura de humildade, é uma postura de dependência total dele. O fato de ajoelharmos significa, por meio da nossa expressão corporal, que estamos falando com a alma: Deus, eu me derramo diante de Ti, e não há outra postura para mim diante do Senhor, senão ajoelhado. Porque eu reconheço que Tu és Deus, eu reconheço que Tu és Pai, eu reconheço que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu reconheço que sou falho, sou frágil, e que toda a minha dependência está em Ti. Os meus olhos estão voltados para Ti. Há uma intimidade alinhada com essa expressão corporal do apóstolo Paulo, quando ele traduz essa intimidade com a expressão Pai. Eu me ajoelho diante do Pai. E isso tem a ver com aquilo que eu disse no começo. A oração é aquilo que te aproxima de Deus. A oração é aquilo que te faz íntimo dele. A oração é aquilo que te revela uma intimidade tão profunda que você fala com um Pai eterno. E esse é um direito conquistado pelo próprio Cristo Jesus. Ele nos fez filhos. É dele que vem a expressão que nós podemos nos aproximar do Deus eterno e chamá-lo de Abba, que significa meu Pai. Que bênção maravilhosa. Ajoelhar diante de Deus é quando nós reconhecemos que nós precisamos ter uma visão além do nosso alcance. Uma visão além destas vistas terrenas que são limitadas pelos nossos temores, pelos nossos terrores, pelas nossas inseguranças. É de joelho que nós alcançamos as maiores alturas da nossa vida. E você tem que compreender isso. Enquanto que para muitos, ajoelhar-se significa fraqueza, significa algo irrelevante, para muitos outros significa que a postura de humildade diante do Deus eterno nos leva a alturas que jamais poderíamos chegar se não fosse por meio da oração. Quer ver além do alcance? Dobre os seus joelhos diante do Senhor. E foi isso que Paulo fez. E ele termina a oração e ele volta a escrever. E no que ele volta a escrever, ele escreve isso aí. Olha, eu me ajoelhei diante de Deus que toma o nome de toda a família e orei por vocês. Então, quando aquela igreja leu, ou quando aqueles ouvintes ouviram a carta de Paulo dizendo que ele esteve ajoelhado, intercedendo a favor daquela igreja, certamente o coração daquela igreja foi tomado por um avivamento que somente Deus pode realizar nas nossas vidas. Mas, quais são as lições diretas ou quais são os pedidos da oração do apóstolo Paulo? Versículo 16, leia por gentileza o primeiro pedido da oração de Paulo. Amém. Para que, segundo a riqueza da sua glória, sejais fortalecidos com todo o poder no homem interior. Para alguém que estava preso, certamente haviam muitos outros pedidos. Eu falei isso de manhã. Quais são as suas prioridades? O que você tem colocado diante de Deus? Paulo entendia
que a principal prioridade das nossas vidas é o fortalecimento espiritual. Sabe por que dá ao médico? Porque o homem fortalecido espiritualmente, a mulher fortalecida espiritualmente, passam por todas as adversidades confiando e glorificando a Deus. Aí está a grande diferença. Aí está a grande distinção da Igreja de Cristo para aqueles que não seguem a Cristo. É exatamente a grande e absoluta verdade que Cristo fortalece-nos no homem interior para que, nos momentos mais difíceis da sua vida, você passe por eles vitorioso, porque Cristo é a força da nossa alma. Mas há uma lição ainda nesse primeiro pedido do apóstolo Paulo. Veja que no início do versículo 16 diz o seguinte: para que segundo a riqueza da sua glória. E ele não podia pedir algo tão maravilhoso. Porque Paulo não pede conforme a nossa fé. Paulo não diz assim, olha, eu me ajoelhei e pedi a Deus que, conforme a sua fé, ele fortaleça o seu homem interior. Por que Paulo pede segundo o poder da glória de Deus e não segundo a minha fé? Porque Paulo entendia que a minha fé é frágil, a minha fé é instável. Hoje eu estou forte, sorridente, falando de Deus, afirmando que Deus está no controle de todas as coisas. Há uma euforia no meu coração e uma vontade de sair cantando para todos os cantos. Deus é bom em todo tempo, mas logo em seguida eu estou encolhido, cheio de medos, inseguro, sendo tomado pelas dúvidas. Será que Deus está comigo? Será que Deus é poderoso mesmo? Será que Deus tem ouvido as minhas orações? Então Paulo compreendia isso e o pedido dele não tem a ver com aquilo que eu sou, o pedido dele não tem a ver com aquilo que eu apresento a Deus, o pedido dele tem a ver com a grandeza de Deus. Eu orei por vocês e pedi porque Ele é grande, pedi porque Ele é poderoso, para que vos fortaleça no homem interior. Qual é a sua prioridade? Quando você fala com Deus, você coloca diante dele somente as suas necessidades terrenas? Eu não estou falando aqui que você não pode pedir a Deus, Senhor, me dê uma casa própria. Senhor, abençoe a minha economia familiar. Senhor, abençoe-me na faculdade. Senhor, abençoe o meu relacionamento. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, pelo contrário. Jesus nos ensinou que nós devemos colocar tudo isso diante de Deus em oração. O que eu estou dizendo é, qual é a sua prioridade nas orações? E Paulo te ensina. Então a primeira coisa que você deve pedir é, Senhor, fortaleça o meu espírito. Homem interior significa o espírito, a minha mente, meus sentimentos, tudo aquilo que compõe essa complexidade da existência humana. Senhor, traga-me a força do teu espírito. Segundo pedido do apóstolo Paulo, versículo 17, leiam por favor. Segundo pedido, e que deve estar encabeçando os seus pedidos no momento da conversa com Deus. Jesus habite
ricamente no meu coração. Você tem pedido isso? Porque assim como o crescimento espiritual, assim como a santificação, o ser, a habitação de Cristo, deve ser aprimorado em cada momento. Nós podemos substituir a palavra ricamente por outra que é mais profunda para nós. Jesus habite abundantemente no meu coração. Quando nós oramos assim, nós estamos dizendo: Cristo, Tu és o meu Senhor. É Senhor absoluto da minha história, dos meus desejos, do meu caminhar, do meu deitar, dos meus pensamentos, dos meus planejamentos de vida. Tu és Senhor. Tudo é para Ti, toda honra é Sua. Não há sentido para a vida, para a existência humana, sem a presença de Cristo Jesus. João capítulo 6, já mencionei esse contexto em outra reflexão. Jesus estava pregando um sermão de exortação. O povo ficou aborrecido. Não estamos aqui para que chamem a nossa atenção. Jesus havia chamado-os de raça de víbora, revelando o meu coração pecaminoso, cheio de ódio, de veneno, pronto para ser destilado. Então as pessoas começaram a sair. Nós não vamos ficar aqui. E aí Jesus voltou para os discípulos, para aqueles que estavam mais próximos e que não fugiram, e perguntou para eles: e vocês, também me abandonarão? E Pedro respondeu para ele: para quem iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Senhor, habite ricamente no meu coração. Jesus, seja Senhor de todas as áreas da minha vida. Houve um teólogo holandês, foi ministro, um homem de grande significado na Holanda, que deixou uma frase poderosa, maravilhosa, que eu já citei aqui também, e que tem a ver com esse segundo pedido da oração de Paulo. A frase de Abraham Kuyper é a seguinte: olha, não há 1 centímetro quadrado qualquer de toda existência humana que Cristo não diga: é meu. Olha que coisa maravilhosa. Ele é Senhor absoluto. Ele é Senhor de tudo e de todos. Segundo pedido, Jesus habite abundantemente na minha vida. Que os meus pensamentos sejam moldados pela tua mente. Não é isso que a Bíblia diz? Que agora nós temos a mente de Cristo? Que as nossas palavras, como acabamos de cantar, sejam moldadas pelas palavras de Cristo Jesus. Que o meu procedimento seja formatado aos procedimentos de Cristo. Isto é ter Jesus abundantemente nas nossas vidas. O terceiro pedido da oração do apóstolo Paulo, versículo 18 e 19. Leiam por gentileza. Talvez essa seja a oração mais ousada do apóstolo Paulo. E aí você entende
que muitas vezes falta ousadia para nós. E ousadia não é falta de respeito. Ousadia não é falta de reconhecimento do senhorio de Cristo. Ousadia é falar com o Pai, com a intimidade que Ele nos deu por meio de Cristo Jesus. É isso que ele faz no terceiro pedido. O terceiro pedido, ele trabalha sobre as dimensões que podemos aplicar muito aproximadamente às dimensões do templo do Antigo Testamento, tá? Largura, comprimento, altura e profundidade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando em todos os lados, ou por todos os lados. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está orando, Senhor, de todas as formas, que não fique uma esfera da vida da tua igreja sem que o Senhor seja de forma absoluta Deus soberano. Então o terceiro pedido, de forma muito clara, é que vocês possam compreender a largura, comprimento, altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Por que ousadia? Que oração é essa, gente? Como que Paulo faz um pedido desse? Olha, eu quero pedir para que vocês conheçam totalmente aquilo que excede todo entendimento. Parece haver uma contradição aí. Como que você vai entender aquilo que não pode ser entendido? Como que você vai ver aquilo que não pode ser visto? É isso que Paulo está falando. Há uma contradição, sim, na perspectiva humana, que é a perspectiva limitada, que são os olhos terrenos, que é aquilo que eu posso tocar, que é aquilo que eu posso levantar, que é aquilo que eu posso ter acesso pela minha condição humana. Mas não há contradição para aqueles que vivem sob a bênção do Senhor. Por que não há? Porque Paulo fala de algo maravilhoso. Paulo está dizendo, olha, tudo aquilo que é impossível para que o homem natural entenda, que Deus te faça compreender por meio da vida de oração. Percebam como é bom falar com Deus. Você passa a compreender coisas que você não compreendia. Ou você nunca passou por isso. Já passaram por isso? De estar orando, falando com Deus e tudo começar a ficar claro. E você fica perplexo. Fala, gente, como que eu não vi isso antes? Não viu porque não orava. Não viu porque não buscava em Deus. Não viu porque, diferente da orientação de Tiago, se Deus quiser, eu farei isso e farei aquilo, em muitos momentos eu faço tudo conforme eu quero, sem sequer colocar diante de Deus em oração. Terceiro pedido é maravilhoso. Olha, eu oro para que vocês compreendam a grandeza do amor de Cristo Jesus. E aí volta uma pergunta que eu fiz para vocês hoje de manhã. Por que você foi salvo? Você sabe responder? Por que você é filho de Deus? Você sabe responder isso? Por que Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no seu lugar? Morrendo a sua morte para que você viva a vida dele. Você sabe responder isso? Porque eu preciso saber responder isso. E é isso que Paulo está traduzindo agora. Vocês precisam compreender o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Por que Deus te ama tanto? Já parou para responder isso? Por que em meio a milhões de pessoas, Deus olhou para você
e te amou. E te chamou pelo nome. E te revelou coisas grandiosas. E continua falando contigo no dia a dia. Às vezes, você faz pirraça, como eu faço. Fico rebelde, não vou falar mais com você, não quero mais orar. E a gente faz aquela rebelião. Mas ainda assim, ele continua amando, cuidando. E talvez nós não tenhamos uma perspectiva bíblica tão profunda para falar sobre isso, quanto a parábola do filho pródigo. Filho pródigo sou eu, é você, que em muitos momentos vivendo a graça, o cuidado de Deus, a bondade de Deus, a glória do poder de Deus, as revelações absolutas da palavra de Deus, estamos cansados, desanimados, fartos, queremos emancipação, queremos uma liberdade que nós entendemos que faz parte do crescimento humano. E em muitos momentos estamos distantes, vivendo a nossa vida. Mas só que acaba. A euforia acaba. Euforia é aquilo que explode, faz aquela bolha enorme de alegria e de entusiasmo, mas depois ela vai murchando, e aí você vai ficando pequeno novamente. É quando o filho olha para o redor e fala, eu estou perdido. O que eu fiz? Por que eu me distanciei? Por que eu me rebelei? Na casa do meu pai, até os empregados, até os escravos têm condições melhores do que eu tenho agora. Ele se arrepende. E ele fala, eu vou voltar ao meu pai. Ele ensaia uma retórica, uma justificativa para pedir perdão. Eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Ele é tomado pela coragem, pelo arrependimento e volta. Mas a palavra é tão maravilhosa que revela para nós que antes que aquele filho pudesse falar alguma coisa, o pai o avista à distância e corre e o toma nos seus braços. Esse é o pai que nós amamos. Esse é o pai que você deve falar com ele em todos os momentos da sua vida. É por isso que Paulo não pede em oração segundo a minha fé, porque ela é fraca. Segundo a minha vida de experiência com Deus, ela é fraca. Segundo o meu tempo na igreja, não significa nada. É por isso que ele faz pedido conforme a grandeza do poder de Deus. Finalmente, ele conclui a oração dele nos versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que agora opera em nós. Quer responder outra pergunta? Qual o tamanho do seu Deus? Eu não estou perguntando o tamanho da sua fé. Porque se for do tamanho da minha, você está perdido. A minha pergunta é, qual é o tamanho do seu Deus? E é isso que Paulo está nos ensinando agora. É uma poesia. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Sabe o que ele está dizendo, Voluze? Você pensa muito pequeno. É por isso que eu falei, Conceição, que essa é uma oração de plena ousadia. Ele está ensinando a igreja em Éfeso, vocês são pequenos demais.
Vocês estão se preocupando com coisa pequena demais. Senhor, e agora? Como que eu vou pagar a luz? Meu Deus, está chegando a conta, as faturas estão chegando, como que eu vou pagar? Senhor, o pneu do carro está careca. E agora, Pai, a condição está difícil, como que eu vou fazer com esse pneu? E Paulo está falando, vocês estão pedindo coisa pequena demais. Ele é Deus, Senhor de tudo e de todos. Ele é soberano. O seu pedido está muito pequeno, a sua imaginação está muito pequena. Tem que ser mais criativa, tem que ser mais ousada. Você tem que dar passos mais longos, você tem que orar, tem que se colocar de joelho. E assim como o apóstolo Paulo falar, Senhor, me dê uma visão além daquilo que eu estou enxergando nesse momento. É disso que eu preciso. É disso que você precisa. É por isso que Jesus ensina no Sermão da Montanha. Por que vocês estão ansiosos por aquilo que vocês vão comer ou vestir? Olhem para os lírios dos campos, olhem para os pássaros. O Pai cuida tão bem deles, muito mais o Pai cuidará de vós. Qual o tamanho do seu Deus? Ele faz infinitamente mais. E aí o finalzinho do versículo é poderoso, porque Paulo diz o seguinte: conforme o seu poder que opera em nós. É porque Ele quer, não é porque você quer. Não é porque você tem uma fé poderosa. Hoje eu acordei com uma fé que se eu falar para a montanha, pula daí, ela pula. Não existe isso. É porque Ele quer. É porque está no plano dEle. É porque vai glorificar Ele. Não existe determinação no vocabulário de Deus. Eu determino que vai ser um sucesso a sua vida. Não vai ser. Porque quem somos nós para determinar alguma coisa para aquele que é Senhor, soberano de tudo e de todos? É segundo a vontade, é segundo o poder, é segundo a perfeição, é segundo a santidade desse Deus grande que habita em nós, que opera em nós. Versículo 21, leiam. Amém. Ele finaliza a oração dizendo, olha, que essa igreja possa glorificar a Deus. E não estou falando de liturgia, Paulo não está falando de momentos de louvor e adoração, Paulo não está falando desse momento cultico que estamos agora, não. Paulo está falando da oração dele. Vamos lembrar? Primeiro pedido está no versículo 16. Que Deus te fortaleça no homem interior. Segundo pedido, que Cristo habite abundantemente em vós. Terceiro pedido, que você compreenda verdadeiramente o grande amor de Cristo por vós. Aí você entende o versículo 21. Que a igreja possa glorificar a Deus. Por quê? Porque é Ele quem fortalece o nosso homem interior. Segundo, que você possa glorificar a Deus. Por quê? Porque é Ele quem nos deu o privilégio de sermos habitações de Cristo, o nosso Senhor. Terceiro, que você possa glorificar a Deus no conhecimento pleno do grande amor de Cristo pela sua vida. Que assim seja,
por todas as gerações e pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a luz da sua palavra. Convido-vos a se levantarem. Deus maravilhoso, é difícil explicarmos o grande amor que tens por nós. A oração de Paulo nos revela que depende de ti, não depende de mim. Até porque eu sou fraco, frágil, pecador, instável. Mas a oração nos revela também que isso não nos isenta de uma busca pelo crescimento espiritual. E isso só pode vir de ti. Então fortaleça a tua igreja no homem interior. Aviva a tua obra, ó Deus. Aviva as nossas vidas, renova o nosso espírito, aqueça o nosso coração, transporta-nos para a grandeza do primeiro contato com o amor do Senhor. Renova o nosso ser, tira a nossa frieza, tira a nossa instabilidade espiritual, tira a nossa fraqueza e nos dê uma visão que transcende a pequenez da nossa existência. Senhor, habite abundantemente em nós. Não há 1 centímetro quadrado sequer da nossa existência que não pertence ao Senhor. Tudo é teu, tudo pertence a ti. Cristo ocupa todos os lugares da nossa alma, do nosso coração, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, das nossas reações. Seja, Senhor, absoluto da nossa história. E nos dê a graça de vivermos a altura, a profundidade, a largura e a extensão do grande amor de Deus em Cristo, derramado de forma tão abundante sobre nós. Pai, é a Ti que elevamos a nossa oração. Nos dê uma semana cheia de compreensão da Tua palavra. Nos dê uma semana cheia de arrependimento. Nos dê uma semana completa de uma busca pela maturidade espiritual. Nos dê uma semana de maior diálogo contigo. Nós precisamos falar com o Senhor. Nos dê uma semana em que nós glorificaremos ainda mais o Teu nome, ó Senhor da nossa história. Guarda-nos em Ti, para que vivamos para Ti. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.